um soldado paraguaio. Esse desenho, esse dibujo, como diria o seu autor, é de um amigo historiador de Paso de los Libres, que trabalha essa questão da invasão paraguaia a Paso de los Libres, a Batalha de Jataí e os seus desdobramentos. Dos Estigarribia nós vamos falar um pouco mais. O Pedro Gue, já comentamos um pouco a sua importância para nós compreendermos o conflito, né? A sua obra Invasão Paraguaia do Rio Grande do Sul. E o soldado paraguaio, que nos chama a atenção uma questão. Ele está descalço. Bom, e daí? O exército paraguaio, praticamente todo ele andou descalço, exceto os oficiais maiores, né, que vestiam alguma botina. Por que isso? Por que ele andava descalço? Dois motivos principais, assim. Primeiro, o exército paraguaio era formado basicamente de camponeses, de origem, né, guarani, não tinha o hábito de usar botas ou calçados. Segundo motivo, esse acessório era muito caro, dispendioso. Lembrando que o Paraguai, ao contrário do que pretextam algumas versões, o Paraguai não era um país industrializado, desenvolvido. Ele tinha a sua indústria de ferro lá, do Ibiqui, né, e que basicamente fornecia material para o exército. Nada mais do que isso. Não tinha uma industrialização, né? Então, é basicamente por isso que a tese da culpa inglesa na Guerra do Paraguai cai. Os ingleses não tinham interesse nenhum no Paraguai. Eles tinham interesse, sim, que houvesse uma calmaria aqui na região, né? Que qual é o interesse inglês? Eles queriam que as manufaturas deles lá vendessem aqui. Então ia vender para um país destruído. Então ia vender para um país que está em guerra. As vendas, né, apesar delas, em certos momentos, elas crescerem em períodos de guerra, comercializar com um país em guerra é difícil, fica complicado. Então, o interesse inglês na guerra era basicamente o oposto do que a versão que pretesta a culpa inglesa afirma. Tá? Alguma documentação do Ministério das Relações Internacionais, né, mostram o esforço que fizeram Estados Unidos, França, Inglaterra e outros países para que a guerra primeiro para que a guerra não ocorresse e depois para que ela se abreviasse. Bom, então, acerca da ocupação e a rendição em Uruguaiana. Então, já falamos, né? As tropas paraguaias chegam à Uruguaiana em 5 de agosto de 65. Por sinal, hoje é dia 15. Dia 15, as tropas paraguaias estão aí, né? Estão lá em Uruguaiana. Estão em Uruguaiana nesse momento. Tá? E nós estamos aqui preparando o cerco, preparando a negociação. Então, as tropas paraguaias estão sitiadas em Uruguaiana, vão se render somente no dia 18, ficam 45 dias em Uruguaiana. Então, o que nos move a dizer que não havia um consenso no exército paraguaio sobre a guerra? O Estigarribia novamente desobedece às ordens do Lopes.
né, e já desobedeceu. O Lopes disse: não passa do Ibicuí, fica aquém do Ibicuí. Ele cruza Ibicuí, vem em Uruguaiana, e em Uruguaiana entra, saqueia, procede da mesma forma. Entra, saqueia, né, e acampa na vila, acampa na cidade. Então, por que o cara vai acampar aqui se ele recebeu ordem de não acampar? Por que vai desobedecer uma ordem do mariscal se o cara diz: não acampa na vila, não acampa no povoado? Alguns motivos nós ventilamos. Primeiro, o Estigarribia se deslocou para a Uruguaiana já com o objetivo de tentar uma negociação. A tropa, que nós já vimos não estava coesa, pressionou Estigarribia e Duarte a se deslocarem para eles poderem saquear Uruguaiana. Uruguaiana era a maior das três vilas, a que mais representava economicamente pelo comércio e a que mais tinha possibilidade de saque. Se um dos objetivos da tropa era o saque, nós vamos saquear São Borja e Uruguaiana e vamos deixar a maior vila para ninguém? Vamos lá. Essa era a segunda hipótese ventilada. Terceiro, a tropa está molhada, com frio, descalça, com fome. O inverno mais severo da época. O inverno mais severo já registrado até então. O coronel Leão de Pajerra, uruguaio, ele registrou no seu diário de campanha: chovia 3 dias sobre 1. O rio Uruguai e os rios afluentes estavam cheios. O exército paraguaio não usava barraca, não tinha carpa. A única possibilidade do exército paraguaio se proteger da chuva era em algum resquício de mata. Na nossa região, pouquíssima. Essa região o seu relevo, a sua condição geográfica não é rica em árvores que eles possibilitassem, primeiro, proteção contra a chuva, contra o frio. Segundo, lenha para a fogueira. Então, o que nós pensamos? O exército, a tropa meio que forçou, né? Ele força os oficiais, que já também não estavam com aquela coesão toda, a se deslocar para o Uruguaiana. E por que o Solano Lopes, quando ele descobre ele chama de traição, né? O Lopes chama de traição depois. Quando ele descobre essa traição, por que ele não se desloca do Paraguai? Ou mesmo não manda as tropas do Robles, que estavam em Corrientes? Por que ele não manda? Por que ele não faz o mesmo que ele fez com Robles depois, né? Por mínima descumprimento das suas ordens, ele chama o Robles, destitui o Robles, né?
ele leva o Robles a um tribunal militar e fuzila. General Robles. Não era um oficial menos graduado ou um outro tipo militar, não, era o general. Era o general Robles que ele chama, ele destitui e fuzila. Por que não faz isso com o tenente-coronel Antônio de la Cruz Estigarribia? A distância? Não tinha interesse mais nessa região? Abandonou o exército aqui? Por que não manda reforço? E é isso que acaba influindo no ânimo do exército paraguaio. Tá? Ele manda correspondência, a correspondência não retorna. Aí num dado momento ele está cercado e não tem mais como mandar correspondência. Daí ele não manda mais. Tá? O general Resquim, que depois substitui o Robles, ele diz no seu livro sobre a Guerra do Paraguai: não tinha a menor possibilidade de o Mariscal enviar para Uruguaiana reforços. Será que o Estigarribia sabia dessa condição? Se sabia, é mais um indício de que ele poderia ter se deslocado para cá com um propósito definido. Bom, aí você dá a invasão, você dá o saque, você dá o processo todo. Ao mesmo tempo, hoje é 15, domingo 16, segunda-feira 17 de agosto, vai ser dada a Batalha do Jataí. Jataí ou Jatai, né? Jataí. É, Jatai. Aqui do outro lado, no Passo de los Libres, no Arroio Jataí, na região do Ombucito. A tropa comandada por Pedro Duarte, apesar de ter lutado, de ter dado combate, de ter resistido, foi vencida. Foi vencida. E o Estigarribia, que poderia ter 2 ou 3 dias antes enviado reforço, ele prefere não enviar reforço. O Pedro Duarte manda perguntar para ele. Existia uma dúvida de que o Pedro Duarte e o Estigarribia fossem inimigos, políticos inimigos, porque o Pedro Duarte foi o primeiro a comandar o exército paraguaio, localizado em Encarnação, se não estou enganado. E daí, de uma hora para outra, o Mariscal Lopes manda o Estigarribia e reemplaça, né, e substitui o Duarte, que é delegado a segundo comandante. E se ventilava que eles eram inimigos. O que o Pedro Duarte faz 2 dias antes, 3 dias antes da batalha? Correspondência. Caro senhor, vem através dessa, né, perguntar se vejo tropas aliadas se aproximando e quero saber se dou o combate. E se dou o combate, qual é a possibilidade do senhor enviar-me um reforço militar? O que ele disse? Nem que sim e nem que não. Faz o que tu achar melhor aí. Te vira, Eduardo. E daí, o cara, né, oficial lá, era responsável por aquela coluna. Ele tinha uma responsabilidade com a coluna e tinha uma responsabilidade maior ainda com o Lopes. Tá? Os oficiais, principalmente os oficiais com comando, eles temiam muito. Eles já tinham, a essa altura, eles já deveriam ter sabido do que ocorrera lá no Paraguai, dos processos de condenação e tudo mais. Então, era um ambiente tenso.
as forças paraguaias continuam encurraladas em Uruguaiana e, aos poucos, as tropas imperiais vão chegando. E o exército está comendo, dormindo, saqueando dentro da vila, né? Como diriam como diriam o pessoal das relações internacionais, né? Você usa o termo cochilo quando tu deixa passar alguma coisa no acordo internacional, foi um cochilo. O do Estigarribia não foi um cochilo, foi um sono profundo, não é? Ele tinha a ordem de não acampar, acampou. Ele tinha a ordem de não vir, veio. Tinha a ordem de não acampar, acampou. E daí ele se deixa levar pela possibilidade do saque, de repente, ou ele pensa o seguinte: ventilamos só um pouquinho. Condição de ir para o Uruguai não temos, não queremos e não vamos. Estamos numa situação precária. A ajuda do Paraguai não vai vir. Vou eu dar combate aqui? A força, o efetivo que cercava o Uruguaiana era quase 10 vezes maior do que eles tinham dentro do Uruguaiana. Sim. 3 vezes. 18 mil para 5 mil e quebrados. Esse número de efetivo, ele não chega depois aos 30 mil, também não dá igual 10 vezes. O exagero faz parte do... Na internet está 38 mil soldados imperialistas. Não, 18 mil. Sério. Com o mapa da força. Eu tinha uma expectativa, um número aproximado que beirava assim aos 40. Mas não, são versões. A última página desse livro que você projetou ali, A Redempção de Uruguaiana, sim, do Augusto Fausto, de alguma coisa, sim, tem o mapa da força. O mapa da força é um documento que os exércitos preparam do seu efetivo. 18 mil e alguma coisa. Tudo bem, mas 18 mil me parece ser só do efetivo imperial, não? Não. Não? Total? Total. Tudo bem. Bom, então, como é que você dá esse processo do encurralamento? É isso, certo? Encurralados? Como você dá esse processo? Os caras estão ali, não vão dar mais combate, e perspicazmente os oficiais aliancistas percebem isso. Em tu precipitar um ataque e matar 7.000, 7.500 homens ali, e tu tentar negociar, mais vale a negociação. Então eles percebem isso. Os oficiais percebem o desânimo da tropa. Tanto eles percebem isso, que num dos relatos desse mesmo livro que cita o general, do Fausto, ele conta o seguinte: ao se aproximar alguns cavaleiros rio-grandenses das trincheiras, os paraguaios baixam as armas, em sinal de que não vão guerrear. Então, era mais uma demonstração de que, encurralados em Uruguaiana, os paraguaios não se renderiam mesmo. E por que durou tanto tempo a negociação? Quem chora mais, leva mais? É assim, não é assim o ditado, né? Mas tudo bem.
Quem pode mais chama menos. Essa é esse ditado. Mas como é que você dá na tratativa? Eu vou jogar. É que nem tu fazer pechincha no comércio, né? Eu vou jogar o preço lá em cima para chegar onde eu quero chegar. Então, eles, inicialmente, o posicionamento do cigarreiro era o seguinte: não me rendo. Não me rendo. Eu estou aqui defendendo as coisas do país e o meu governo. Não me rendo. Essa austeridade, esse brio, foi aos poucos sendo diluído na fome, no frio e nos demais percalços ali. Aí, ao longo do tempo, né, ele foi vendo que a situação não ia se resolver mesmo, ele foi abrandando. Bom, me rendo com essa condição. Que os imperiais, que as tropas imperiais, né, e o comando ali mandou dizer: com essas condições não. O que eles queriam? Queriam sair, escolher para onde ir, levar suas armas e tudo mais. Onde é que está isso? Tem uma documentação aqui no Centro Cultural Dr. Pedro Marini, em Uruguaiana, que é uma cópia dos documentos oficiais apreendidos com estigarribia no ato da rendição. Ali está toda essa documentação. Então aqui a gente percebe a boa parte dessa documentação está na internet. E o original está no Rio de Janeiro. E aí eles começam a ventilar, a pensar em render-se. Tá? Era tão precária a condição do exército paraguaio dentro de Uruguaiana que o Estigarribia manda um comunicado ao comando em chefe do exército em frente a Uruguaiana: pedimos permissão para liberar alguns cidadãos desse povo que estão prisioneiros dessa tropa. Daí tu pensa, por que eles liberariam se eles podiam usar aquilo como uma moeda de troca? Não tinha comida. A comida que tinha, em primeiro momento, em abundância, foi se escasseando, né? Na cidade não tinha res para eles matarem, não tinha. Eles tinham eles traziam na marcha, eles trouxeram alguns, mas não o suficiente para resistir. Já eram 45 dias, um exército de 7.500 homens deve consumir, sei lá, 5 res dia. Não, general? 5.000, estou fazendo os cálculos. Os cálculos. 150 gramas. Mais? Vamos imaginar o pressuposto que não era gado gordo. Não era gado gordo. É mais de 5 vezes. Dá 7 a 10 vezes. Então, nesse sentido, tu precisaria de um rebanho muito substancial para resistir. Não tinham como trazer isso, eles não tinham. Não. Qual é a tática? Qual foi a tática empregada por Solon Lopes? A mesma tática napoleônica. A guerra alimenta a guerra. Então, vão lá, porque do saque e dos fartos rebanhos que com certeza tinham na região. Você falou Solano Lopes, não é? Sim, Solon Lopes. Não era o outro que estava aqui? Não, da ordem foi Solano. Isso, Solano Lopes dá ordem. Dá uma ordem com uma lógica napoleônica. Napoleão ia invadir os países, a Rússia, por exemplo,
cometeu esse erro, né? Que a guerra alimentaria a guerra. E o Estigarribia, o Solon Lopes comete o mesmo erro ao invadir, ao mandar a invasão, né? Com parcas condições. Mas você disse que Solon Lopes teria dito que ele era um traidor, que ele veio para cá contra a vontade. Posterior. Eu vou pedir assim, ó, que as intervenções sejam feitas após para não cortar a linha de raciocínio do palestrante, por favor. Então eles liberam esses cidadãos que estavam. Esses cidadãos que estavam em Uruguaiana não eram rio-grandenses. Os que tinham ficado eram estrangeiros, comerciantes, né? Franceses tinham ficado por aí. Qual era a ideia? A guerra não é com a França. Vou hastear uma bandeira francesa aqui. Pronto. Que venham. O mesmo fizeram alguns franceses em São Borja. Né? Alguns relatos dizem, entre eles do padre, que alguns franceses deram suporte. Alguns moradores que ficaram deram suporte a Estigarribia em São Borja, do tipo doaram algumas reis. Aí, se foi uma doação forçada, é outra situação, né? Provavelmente era um protestante e o padre não gostava. De repente sim. O que acontece é que o Estigarribia faz, ao sair de São Borja, todos os moradores assinarem um termo que eles não tinham violado as casas e nem as mulheres daqueles que não haviam resistido. Bem, então tem uma ameaça do Estigarribia de retirar-se. Uma ameaça que não se concretiza. E daí é um outro fundamento que embasa uma ideia de que nesse momento já não queriam mais guerrear. Eles estavam só esperando uma negociação ali que fosse boa para eles. O exército paraguaio tenta uma retirada e é interceptada pelas forças do general Canabarro. O que eles fazem ao serem interceptados? Dão combate? Vamos guerrear? Nesse momento as forças do Canabarro eram menores do que as do Estigarribia. Deu combate? Não. Vamos voltar para o Uruguaiana, vamos nos aquartelar lá. Voltaram, se aquartelaram e esperaram uma rendição. Bem, então aí começam as correspondências entre os Estigarribia e os aliancistas, que eu já havia comentado, né? Primeiro ele diz que não vai se render e pronto, e aí ele começa a abrir a guarda e abre a possibilidade de negociação. Quem são os grandes responsáveis por esse intermédio entre Estigarribia e o comando aliancista? Dois uruguaios, Pedro Zipítria e o outro é Zapata. Agora, sobre o nome, um é Pedro Zipítria. Bom, esses dois uruguaios, eles fogem do Uruguai quando da intervenção imperial e recebem do Solon Lopes a ordem ou a autorização para incorporar-se ao exército do Estigarribia aqui no Rio Grande do Sul. Só que me parece que eles têm uma visão a seguinte: nós vamos invadir o Uruguai e vamos fazer guerra lá. E o objetivo da força paraguaia não era invadir o Uruguai. Aquela questão já estava perdida. O que
que os uruguaios acabam fazendo nessa percepção? Pô, vamos intermediar uma negociação aqui. A gente não morre, somos oficiais, de repente conseguimos uma condição boa para os oficiais. Dito e feito. O Estigarribia chega a receber no seu acampamento, no seu QG que ele montou, membros da Legião Paraguaia, que era a legião formada em Buenos Aires para lutar contra o exército do Solon Lopes. Ele recebe, né, dando claro sinal de que ele não pretendia mesmo guerrear. Tá? Então, nesse então, chega a região, né, Dom Pedro II. Alguns vão dizer que a presença do imperador anima as tropas e amedronta os paraguaios, do tipo, agora o imperador vai autorizar o bombardeio. Tá? O que não ocorre. Né? Prudentemente e reconhecendo a situação, o imperador, né, opta também por fazer parte da negociação ou privilegiar a negociação em detrimento da guerra, que seria uma guerra de extermínio, né? Considerando as proporções. Bom, Kit, pô. Então, só para já finalizando, caracterizando esse exército, né, que eu havia falado antes, o exército que invade, não o Rio Grande do Sul, tá, mas que invade a província de Correntes e depois o Rio Grande do Sul, era de em torno de 10.500 homens. Esse exército paraguaio era formado basicamente por camponeses, que eu havia dito, que não tinham interesse nessa guerra. Kit. O mapa está ruim, eu não consegui melhorá-lo, e por isso eu tirei ele da edição do livro. Ele demonstra a Vila de Uruguaiana em 1859, 6 anos antes da guerra. Só que ele foi modificado para demonstrar os lugares onde estavam as residências que provavelmente teriam sido violadas e destruídas pelos paraguaios. Todos os pontinhos pretos são casas violadas. No mapa de 59 não aparece, vai aparecer no mapa de 65, que ele fez com base nesse aí, mas aí sim, iluminou as casas destruídas. E é onde aparece o dispositivo das tropas aliadas e a paliçada que cercava a cidade. Esse é o mapa de 59. Tá, desculpa. Eu fiz confusão em dois mapas. E esse não aparece as casas, né? O que eu confundi? Mas no outro mapa que eu devia ter trazido, aparece praticamente todas as casas achuradas, mostrando o tamanho da destruição. Praticamente não foram livradas nenhuma. Quem sabe livraram-se daqueles últimos prisioneiros que saíram no apagar das luzes. Também não? Bueno. Então, né, qual era o cenário? Né, em que condição se deu? Essas pinturas do oficial argentino Cândido Lopes
trazem a sua visão de como era a Uruguaiana à época da invasão. O antigo cemitério que quem conhece localiza-se onde é o IRGA, na rua Doutor Maia, com Benjamin Constant. Bom, alguns tópicos dos quais já tratei ao longo da exposição. Tropa paraguaia abatida, fomes, doenças, frio. Alguns oficiais já planejavam a rendição. É uma hipótese, né, que eu trabalho. A derrota em Jatai, ou Jataí, acelerou a rendição. Em 5 de setembro de 65, a chegada do imperador, ela dá ânimo novo às tropas aliancistas. As negociações avançam e o exército paraguaio de Estigarribia rende-se sem guerrear. Esse quadro é do Pedro Américo, né? Então ele é uma versão dele, né? Mas ele nunca teve, ele não conhece ele não viu, não presenciou a rendição. É uma versão dele. Ele não pode tratar esse quadro como símbolo fidedigno da rendição, né? É uma visão acerca dos relatos que ele teve. A Praça da Rendição. Sobre a Praça da Rendição, o historiador uruguaiano Carlos Pontes afirma que foi na praça que se deu a rendição. Nos documentos que eu manejei, não precisava o lugar da rendição. E por isso essa praça foi conhecida por muito tempo como Praça da Rendição, e atualmente ela é denominada Praça do Barão, do Rio Branco. O obelisco, um símbolo, homenagem à rendição dos paraguaios. 2 dos prisioneiros que teriam ficado no Rio Grande do Sul após a guerra. Sobre os prisioneiros, é uma outra discussão, né, que pode levar mais 2 ou 3 horas e não nos estenderemos, mas muita gente, muitos paraguaios ficaram em Uruguaiana após a guerra. Ficaram pela região, ficaram no Rio Grande do Sul. O doutor advogado Alfeu Paim Brits, aqui de Uruguaiana, ele é descendente de um oficial paraguaio que teria ficado por essa região após a rendição. Visto que os oficiais, eles tinham a prerrogativa legal pelo acordo de escolher onde ficariam, né? Então, muitos deixaram registrado textualmente que desejariam ficar aqui ou acolá, né? O que aconteceu com o Estigarribia? O Estigarribia foi levado primeiro para a Ilha do Desterro, hoje Florianópolis, e depois levado ao Rio de Janeiro, onde morreu lá antes do fim da guerra. O Pedro Duarte foi levado a Buenos Aires, e também foi convidado a trabalhar como a engrossar as tropas da Legião Paraguaia, né? Ele titubeia e após a guerra ele vai ser político, ministro da guerra, se não estou enganado, e morre no Paraguai em 1900, década de 30, eu acho, do século XX já. Só para exemplificar o que eu havia falado antes,
sobre a documentação. Nesse trecho retirado da documentação do Stiglitz, ele diz: não vou me render. Não vou me render. Aqui embaixo ele diz o seguinte, numa outra documentação: o comandante em chefe da divisão Paraguai oferece render a guarnição e a praça de Goiânia. Ou seja, no espaço de... Isso em 5, tá? Em 5, quando chega o imperador, eles já estão na tratativa. E daí em 18, ou seja, 2 semanas após ele dizer que não se renderia, em hipótese alguma, que honraria, que seria o Leônidas do Prata, ele ofereceu render-se. Eu acho que para nós irmos. Eu agradeço grandiosamente a paciência de terem me ouvido, de terem prestado atenção, e agora eu não sei se tem um espaço para nós conversarmos.